É isso. 3, 2, 1, hein? Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos continuar o capítulo 6 sobre industrialização da Europa para o mundo, né? É uma continuação da aula da semana passada. Alguns avisos de novo. Quando terminar a aula, vocês façam a atividade dessa aula lá no Classroom e também já façam os exercícios da apostila, né? Façam os exercícios da apostila e me entreguem, igual a gente fez no primeiro bimestre, anexando as imagens lá no formulário que eu vou deixar no Google Classroom, tudo bem? Se eu não me engano, tanto os exercícios quanto a atividade são para segunda-feira. Então, a data máxima de entrega é segunda-feira, dia 18. Tudo bem? Vamos lá, então. A gente viu globalização, a gente falou sobre industrialização, primeira, segunda e terceira revolução industrial, né? A sua expansão pelo mundo começa na Inglaterra, depois para a Europa, depois para os Estados Unidos, avançando até o Japão. A gente viu as inovações que aconteceram durante esse período, né? A gente viu também essa dinamização global que aconteceu por causa, principalmente, da terceira revolução industrial. Tá, para falar também, para continuar falando então de terceira revolução industrial, a gente precisa falar agora de globalização e de trabalho, né? Porque as indústrias não acontecem sem trabalho e a globalização hoje está inserida nesse contexto de trocas de experiência, de trocas de conversas, o mundo ficou mais perto, né? Os continentes ao redor do mundo ficaram mais perto por causa da globalização, por causa dessa inovação informacional, principalmente, como eu estava falando agora há pouco. Essa aula só é possível graças à inovação informacional, graças à terceira revolução industrial, né? Então, mas a terceira revolução industrial é sinônimo de globalização e é sinônimo de expansão da economia global, né? Quando a gente fala de terceira revolução industrial, a gente está falando dessa expansão econômica que alcançou os vários continentes, principalmente, né, o Sudeste Asiático, América Latina, um pouco da África, mas principalmente o Sudeste Asiático. Esse carinha aqui, ó, o professor Milton Santos, um dos grandes geógrafos brasileiros, né, já falecido, infelizmente, mas foi um grande teórico, um grande geógrafo. Ele dizia que a globalização é a expansão do sistema capitalista, né? Então, quando a gente fala de globalização, a gente também está falando de sistema capitalista. A gente também está falando de comércio de mercadorias, de comércio de produtos, de venda, né? Então, essas trocas comerciais são importantes. No mundo globalizado, são importantes para a terceira revolução industrial. Essa globalização, essa expansão do sistema capitalista, ela vai permitir algumas características. Primeiro, aumento dos lucros, né? Então, os lucros vão ser aumentados porque a produção vai ser maior, então a gente vai vender mais e os lucros vão ser maiores. Transformações nas relações de trabalho, né? Então, o cara que trabalhava lá no século XVIII, né? O trabalho hoje, no século XXI, é diferente. Então, o trabalho transformou. Tem todo um discurso, um estudo já atualmente sobre a questão da uberização do trabalho, né, aqui no século XXI, né, que são esses trabalhadores que trabalham com aplicativos de entrega, com aplicativos de viagens, né. É uma uberização porque é um trabalhador com poucos direitos, que trabalha para ele mesmo, né. Em alguns casos isso é vantajoso, em outros não, eles não têm seguro-saúde, não têm diversos direitos, né. E é uma categoria de trabalho que vai ficar cada vez mais comum nesse século XXI. Vocês provavelmente vão trabalhar, não estou falando que vocês vão ser entregadores ou Uberes, né? Mas o trabalho que vocês vão desempenhar provavelmente vai ser um trabalho um pouco nesse estilo de você fazer o seu próprio trabalho, de você ser dono de você mesmo, mas de você também abrir mão de vários direitos trabalhistas que foram conquistados historicamente. Tudo bem? Essa globalização também vai aumentar a terceirização. A terceirização, como mostra a chargezinha aqui, é esse trabalho mal remunerado, esse trabalho sem alguns direitos, esse trabalho que a gente acaba terceirizando, ou seja, contratando por fora, né, para pagar menos salários para esse trabalhador. E também vai ocasionar uma descentralização industrial. As indústrias saem dos países desenvolvidos e vão se instalar nos países em desenvolvimento, principalmente, como eu disse, no Sudeste Asiático. Beleza? Com esse slide, posso passar? Dúvidas? Não? Passando. A gente vai falar também da divisão internacional do trabalho, né? Então, assim, a divisão internacional do trabalho é a DIT, e ela basicamente é a distribuição da produção econômica no espaço mundial. É aquela questão de países ricos produzem produtos tecnológicos com maior valor agregado,
Países pobres em desenvolvimento, países emergentes, vão produzir, em sua maioria, produtos agropecuários, recursos naturais, recursos minerais, né? Então, existe uma divisão internacional do trabalho, né? Os países ricos produzem uma coisa, os países pobres produzem outra. Aqui tem a chargezinha, vocês já devem ter visto essa charge, né? A gente tem, então, um carinha com paletó, gravata, muito bem arrumado, segurando o hemisfério norte, que significa esse mundo desenvolvido, esse mundo dos países ricos, e a indústria, né? A economia dos países ricos é uma economia que está a todo vapor, é uma economia tecnológica, uma economia industrial. Já do outro lado, a gente tem um carinha com vestes mais simples, né? Do que o outro cara que está de paletó e gravata. Ele está segurando o hemisfério sul, que significa os países em desenvolvimento, os países mais pobres, né? E a economia dos países mais pobres é basicamente, né, agricultura, pecuária e fontes de energia. Então, essa é a distribuição internacional do trabalho. Os países eles têm papéis diferentes, eles desempenham papéis diferentes na dinâmica da globalização. Beleza? Deu para entender a divisão internacional do trabalho? A gente tem também aqui, ó, no outro slide, as fases da divisão internacional do trabalho. Então, isso não é novo, isso não aconteceu só na terceira revolução industrial. Isso vem desde as colônias, até um pouco antes, se eu não me engano, né? Até antes, a gente pode falar da Grécia Antiga e da Roma Antiga também. Mas na economia colonial, no Brasil, por exemplo, a gente tinha o Brasil plantando cana-de-açúcar, essa cana-de-açúcar não ficava no Brasil, essa cana ia para Portugal e os lucros da venda da cana-de-açúcar ficava com Portugal. Então, essa divisão internacional do trabalho no período colonial era a colônia produzia e os lucros ficavam com a metrópole, né? O que não mudou muito atualmente. Ó. Atualmente, a gente tem os países desenvolvidos produzindo produtos primários, né, minérios, produtos agropecuários, e os países em desenvolvimento, os países desenvolvidos, os países ricos produzindo tecnologia, comprando essa matéria-prima dos países mais pobres e produzindo tecnologia com base nessa matéria-prima. Aqui é uma mina de alumínio, e o Brasil é um dos países que mais exporta alumínio, e o alumínio é um dos minérios mais utilizados em componentes eletrônicos, como esse seu smartphone aí, como esse seu computador aí. Então, olha que louco. O Brasil basicamente está com a mesma lógica colonial. O Brasil continua exportando matéria-prima, ao invés de produzir tecnologia. O Brasil exporta alumínio para Estados Unidos, para a Coreia, né, que são as duas grandes empresas de smartphones, por exemplo, como a Apple e a Samsung. O Brasil exporta alumínio para eles produzirem os smartphones, sendo que a gente poderia desenvolver uma indústria de smartphones também, por que não? É uma indústria tecnológica, é uma indústria que propiciaria um grande número de empregos, propiciaria um desenvolvimento econômico muito maior do que só exportar matéria-prima. Beleza? Isso não só acontece com minérios, acontece com outras coisas também. Tranquilo? Deu para entender essas fases da divisão internacional do trabalho? Sim, 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 sim. Passando então, ainda falando de divisão internacional do trabalho, países como a América Latina, como a África e como a Ásia ainda continuam fornecendo matérias-primas, como a gente acabou de ver. O Brasil continua fornecendo matéria-prima, o Brasil praticamente não rompeu essa lógica colonial. A gente teve um período de industrialização ali nos anos 30, nos anos 50, ali nos anos 80 um pouquinho também, nos anos 80, 90, mas hoje, né, o principal setor econômico brasileiro é o setor de exportação agropecuária. A gente continua exportando matéria-prima, né? Empresas tradicionais, como empresas que fabricam roupas, fabricam calçados, né, empresas que empregam um menor grau de tecnologia na sua produção, essas empresas, as suas fábricas, elas vão se descentralizar, então elas vão para outros países em desenvolvimento. É o caso da indústria têxtil na China, né? Muitas indústrias têxteis dos Estados Unidos e da Europa hoje estão na China procurando melhores condições, procurando, na verdade, diminuir o custo de produção. Então, essas indústrias tradicionais que empregam menos tecnologia, elas foram descentralizadas, elas estão nos países emergentes, nos países em desenvolvimento.
Mas as indústrias tecnológicas, né, desses países como os Estados Unidos, como os países da Europa, elas continuam dentro dos seus países de origem. É o caso da Boeing, que é uma empresa norte-americana, que emprega muita tecnologia. A Boeing é a maior empresa de construção de aviões do mundo hoje. A Boeing faz os aviões, por exemplo, a Boeing faz os foguetes da NASA, né, os ônibus espaciais da NASA, e ela continua nos Estados Unidos. Essa empresa ela não foi para a China, porque essa empresa ela emprega tecnologia, ela precisa de uma mão de obra especializada, então ela não vai sair dos Estados Unidos, ela vai continuar dentro dos Estados Unidos. Deu para entender essa relação? As empresas que não empregam muita tecnologia, que precisam de mão de obra menos qualificada, estão fora desses países, as empresas com maior tecnologia estão dentro desses países. Beleza? É essa relação. Passando, a gente tem o cenário atual na Europa hoje, né? Então, a Europa apresenta altas taxas de industrialização e altas taxas de urbanização, até porque o processo de urbanização e industrialização começou há muito tempo. Começou no século XVIII, final do século XVII. São pelo menos aí 3 séculos ou 2 séculos e meio desse processo, tanto de industrialização, tanto de urbanização. Para efeito de comparação, o Brasil só foi se industrializar e se urbanizar na década de 30. Então, o Brasil aí tem 90 anos, né, de industrialização, enquanto os países da Europa têm 3 séculos. Então, é uma diferença muito grande. Eles tiveram mais tempo para se modernizar, mais tempo para planejar. Isso não é desculpa, o Brasil devia ter um setor industrial mais forte, mas só para efeito de comparação, né? Os países mais ricos têm uma industrialização, uma urbanização mais antiga, enquanto os países em desenvolvimento, principalmente da América Latina e da Ásia, da Ásia não, mas da América Latina e da África, tem uma industrialização mais recente, uma urbanização mais recente. As indústrias na Europa, elas não vão se concentrar num único centro urbano, numa única mancha urbana. Elas vão estar espalhadas no território, né? E as cidades, elas vão contar com modernos sistemas de transporte, né? Vocês já devem ter ouvido falar que o sistema de transporte na Europa é muito eficiente, né? Com rodovias, com ferrovias, com ciclovias, com aerovias e etc. Né? Vários tipos de sistemas de transporte. E isso que vai facilitar, na verdade, essa descentralização. Quando a gente consegue ter uma malha logística, uma malha de transportes muito eficiente, a gente consegue, por exemplo, pôr uma indústria lá no interior do país, porque a gente sabe que o transporte está chegando até lá, que existe ferrovia, que existe rodovia, que eu vou conseguir escoar essa produção, ou seja, distribuir a minha produção. Além de que essa descentralização criou os tecnopolos, né, que são os centros de pesquisa que na Europa estão principalmente próximos às grandes universidades. Então, é uma relação só. O desenvolvimento dos sistemas de transportes possibilitou a descentralização industrial, que vai possibilitar a criação dos tecnopolos, que são centros de pesquisa próximos às universidades. E aí a gente tem na Inglaterra a Universidade de Cambridge, por exemplo, que é uma das maiores do mundo, uma das mais respeitadas no mundo, e no entorno da Universidade de Cambridge existe um tecnopolo. Empresas de tecnologia se instalaram ali no entorno, buscando o quê? Buscando mão de obra qualificada em Cambridge para a produção, para a criação de suas tecnologias. Né? O Brasil também tem alguns tecnopolos. São Paulo, por exemplo, é um grande tecnopolo, muito por causa da USP, né, da Universidade Estadual de São Paulo. Campinas também é um grande tecnopolo por causa da Unicamp. Né? No Rio de Janeiro a gente tem tecnopolos, alguns tecnopolos, né? Que o Rio de Janeiro é menor, mas tecnopolos ali por volta da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então os tecnopolos brasileiros também estão em volta das grandes universidades brasileiras. A região sul tem muitos tecnopolos. Em Curitiba, em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, na UEL. Né? Então, os principais tecnopolos estão na região sudeste, na região sul, que são as regiões mais urbanizadas, mais industriais, desculpa, que são as regiões com maior urbanização e maior população também. Deu para entender essa relação de transporte, descentralização industrial e criação de tecnopolos? Beleza? Acho que esse é o último slide. É o último slide. Para terminar, então, ainda falando de Europa, a gente vai ter na Europa, por exemplo, as antigas áreas industriais, como Londres. Londres foi o berço da primeira Revolução Industrial. Londres hoje ela não é tão industrial quanto na primeira Revolução Industrial. Londres hoje é basicamente uma cidade
relacionada aos serviços, ao comércio e aos serviços. Assim como São Paulo. São Paulo, ali na década de 30, era o ápice da indústria no Brasil. Hoje existem indústrias em São Paulo, mas elas já saíram da cidade, já foram mais para o interior ou para outros estados. E São Paulo hoje é um grande centro comercial, é um grande centro de serviços. Então Londres tem essa característica também de ter sido uma cidade muito industrial, mas hoje é uma cidade voltada aos serviços. Essa primeira imagem aqui é de Londres, tá? A gente tem esses prédios modernos, voltados principalmente grandes bancos. Londres é um grande centro financeiro na Europa, né? E ainda falando sobre as outras economias mais importantes na Europa, a Inglaterra é a terceira. A primeira economia é a Alemanha, né? A Alemanha, ela começou sua industrialização nos vales do rio Ruhr e do rio Reno, que ficam mais ou menos a noroeste ali do território da Alemanha. Elas se concentravam nessa região, primeiro por causa dos rios, e os rios eram uma via de distribuição dos produtos, uma via logística para distribuir os produtos, ainda são até hoje, mas também estavam próximas às jazidas de carvão, que era a matéria-prima, a fonte de energia utilizada na época. Hoje, as indústrias já estão mais descentralizadas por causa da distribuição, da melhor distribuição do sistema de transporte, e as indústrias também estão em volta, as indústrias tecnológicas também estão em volta desses centros de pesquisa que são as universidades. Aqui a gente tem a Bayer, que é a principal empresa hoje farmacêutica no mundo, que é uma empresa alemã, né, que emprega alta tecnologia, muita pesquisa, desenvolvimento de medicamentos. A Bayer, inclusive, está pesquisando, né, a vacina para o coronavírus. A segunda indústria, né, maior na Europa é a da França. A França também teve as suas antigas indústrias localizadas mais a nordeste do país, também próximo às jazidas de carvão, que era a fonte de energia da época. Hoje é muito diversificada a economia, as indústrias já estão mais espalhadas pelo território, e a França hoje produz principalmente produtos, além de comércio e serviços, por exemplo, o Carrefour é francês, né? Então, o Carrefour hoje está no mundo todo, é uma grande multinacional, né, que emprega muitos empregos no mundo todo. Né? Mas a França também produz muita tecnologia, como na aeronáutica. Então, a Airbus, que essa fotinha aqui, a Airbus é a segunda empresa de produção de aviões do mundo, é uma empresa francesa. E assim, a empresa de construção de aviões é uma indústria muito tecnológica, que precisa de muita tecnologia, também sistemas de segurança, né? Porque a gente está lidando com vidas, de transporte de vidas, e uma indústria de informática também, né? Uma produção de produtos de informática, de telecomunicações, muito grande na França. Então, esses países, principalmente a Alemanha, a França e a Inglaterra, produzem hoje muita tecnologia, isso no cenário da Europa. Beleza, pessoal? Dúvidas?